Salve, pessoal, tudo bem? Esse vídeo, ele é muito importante para você que vai fazer a segunda fase da FUVEST. Por quê? Porque é uma prova escrita e é uma prova onde especialistas farão a correção da tua prova. Eu digo especialistas porque, no mínimo, serão dois que corrigirão cada item, cada questão da tua prova, seja do primeiro dia, que versa sobre a prova de português, a prova de redação, e no segundo dia as provas específicas, por disciplina. Mas eu não falei isso para você ficar apavorado. Ai, mas meu Deus do céu, duas pessoas vão corrigir a minha prova? Muito pelo contrário, pessoal, não é para se apavorar. É para dizer para vocês que essas pessoas são super experientes, são pessoas que conhecem os limites que vocês têm, a idade, o grau de maturidade, o jeito que vocês se comunicam e até onde vocês podem ir. Então, é uma questão de justiça. Duas pessoas corrigirem a prova é uma questão que torna o processo mais justo, mais elegante e uma forma muito mais correta de te avaliar. Esse vídeo ele tem por objetivo exatamente entrar um pouco na cabeça desses avaliadores. Afinal, o que eles vão esperar de vocês? E baseado no que eles esperam, saber como escrever finalmente as questões. Então, pessoal, esse vídeo ele tem por objetivo te ajudar finalmente na elaboração dos itens, das respostas para cada questão. Eu vou colocar uma apresentação aqui, e essa apresentação é justamente as principais dicas de como resolver uma questão da segunda fase da FUVEST. Bom, primeiro, como que vocês serão avaliados, pessoal? Vocês serão avaliados nesses 4 itens que estão aí. Então, atenção. Cada item desse faz com que você não zere aquela questão. Obviamente que se você demonstrar os 4 itens, você terá a pontuação máxima, que esse ano é até 5 para cada questão. Então, primeira coisa importante, demonstrar, lembra que é uma prova escrita, então tenha isso na cabeça, você no teu texto, você tem que dizer para o examinador o seguinte, eu entendi a pergunta. Isso é muito importante, pessoal. Entender, mostrar para o examinador que você entendeu qual é o problema, entendeu o enunciado, entendeu finalmente o que o examinador quer de você. Segundo item, se você entendeu a pergunta, você tem que mostrar para ele que você sabe qual teoria, qual conceito ou quais conceitos você tem que usar para responder ao problema. Terceiro item, já que você entendeu a pergunta, que você sabe qual é a teoria, o conceito que será utilizado, o terceiro item é exatamente demonstrar o domínio desse conceito. Eu vou repetir isso outras vezes, como a prova é uma prova escrita, o texto, mesmo sendo em exatas, pessoal, tem que ter começo, meio e fim. Então, esse item 3 já é o item do desenvolvimento. Você vai mostrar que você domina a teoria e, portanto, você vai escrever baseado no teu domínio. E quarto, e finalmente o quarto, escrever de forma organizada. Como eu disse agora há pouco, como qualquer texto, pessoal. Isso não vale só para redação. Com a introdução, na introdução você vai mostrar claramente que você entendeu a pergunta, no desenvolvimento, que vem logo depois da introdução, que você diz para o examinador que você sabe que teoria é, que conceito é, e você mostra domínio dessa teoria e desse conceito, e, por último, a conclusão, a resposta final, a conclusão do teu texto, se for um texto, por exemplo, da área de humanas. Importante, nas provas de exatas, bio e matemática, você não precisa apresentar as contas na folha de respostas. Pode deixar as contas na tua folha de rascunho. Isso ajuda, inclusive, a cumprir a difícil tarefa de usar aquele quadradinho mágico, pequeno, pessoal, justamente para ter uma resposta concisa. Então, contas, deixa para a folha de rascunho. Aí sim, no texto, na folha de respostas, aquilo que é fundamental para o examinador perceber que você dominou
aquela questão. E na prova de humanas, procure sempre usar palavras-chave. Para você que estudou o ano inteiro, você deve rapidamente observar que quando você entende o problema, você percebe ali que tem algumas palavras que não podem faltar. Então, é o segundo reinado, na época da República, reforma agrária, enfim. Cada texto, cada questão da prova de humanas tem lá as suas palavras-chave. Procure sempre colocar essas palavras-chave no teu texto. Para finalizar, coisas que vocês sempre perguntam para a gente. Primeiro, não encha linguiça. O que é encher linguiça? É você querer, você não sabe exatamente, não domina aquela teoria, mas você quer encher a linguiça no texto, escrever mais do que deve, por exemplo. Não faça isso, pessoal. Como eu disse no começo desse vídeo, do outro lado tem uma pessoa muito experiente. Ele vai, enquanto você está indo, ele já está voltando. Então, não enche linguiça. Seja curto, seja breve, e nada de cansar o examinador. Ele é um ser humano, ele se cansa. Então, seja direto, não encha linguiça. Identifique os comandos no enunciado. Isso é muito comum, pessoal. Então, se o enunciado está pedindo para você citar 3 exemplos, cite 3 exemplos. Se é para descrever algo, descreva. Se é para desenhar um gráfico, desenhe o gráfico. Se é para analisar um trecho, analise o trecho. Fique sempre no comando do enunciado. Sempre fique no comando do enunciado. Portanto, resolva conforme essas palavras-chave. Interprete, desenhe, cite, enumere, curto e grosso, sempre baseado no enunciado. A resposta pode ser simples, sim. Vocês devem notar que vários cursinhos, não o cursinho Napoleão, obviamente, mas vários cursinhos, quando você pega a resolução tem uma página. Não respeita nem aquele espaço que você tem, né, pessoal? Você não precisa fazer um tratado acadêmico. E se você olhou e falou, nossa, mas será segunda fase, será que era tão simples assim? Pode ser. Pode ser que numa questão de matemática, você tenha um gráfico lá no enunciado e o item A, por exemplo, você consegue identificar a resposta no próprio gráfico. Sim, é possível, principalmente nos itens A, que as respostas sejam mais simples, né? Isso, cada vez que eu vou falar agora, é cada vez mais comum nas provas da FUVEST. Uma questão pode ter mais de um item, itens A, B, C e D, né? Tem uma coisa interessante que é um padrão que vem sendo desenvolvido pela FUVEST nos últimos anos, pessoal. O item A é uma espécie de esquenta para os outros itens. Então, o item A, ele é um fator indutor para resolver o item B, o item C, o item D da questão. Então, geralmente, o item A, ele te ajuda a raciocinar para poder resolver os outros itens. Isso é muito comum. Ou seja, pessoal, a prova da FUVEST é uma prova onde existe um examinador do outro lado que pretende que você tenha claramente aqui, achei onde eu estava, que o examinador, ele claramente vai te observar em relação a 4 grandes itens, resumindo a história. Saber se você entendeu o problema, saber se você detectou que teoria que você vai usar ali, o domínio dessa teoria e, finalmente, se você é uma pessoa organizada, se você consegue fazer um texto com começo, meio e fim. Seja direto, pessoal. E sempre tenha na sua cabeça o seguinte, eu não estou fazendo um texto para que eu entenda. Eu estou fazendo um texto para que um terceiro, uma pessoa, um professor entenda. Se você seguir essas dicas, com certeza você irá muito bem na prova da FUVEST. Como são vários itens e você será avaliado de 4 formas diferentes, tente sempre garantir algum ponto na questão, pessoal. Mesmo que você não saiba tudo, tente, baseado nesses 4 itens, rasgar alguma pontuação na questão, nem que não seja a pontuação máxima. Grande beijo para vocês, boa sorte e até o próximo vídeo.